Gente, boa noite. Eu vou pôr fogo na cena aqui, que está tudo muito caladinho, muito silencioso hoje aqui, né? Muita reflexão. De repente estava cheio, tumulto, né? Aí chega a primeira terça-feira depois do aniversário, é sempre assim mais vazio mesmo, né? Nós estamos entrando hoje no ano 70. Hoje não, né? Começamos domingo. O ano 76 do Cantinho de Jesus, sabia? Agora, o triste disso é que quem fez aniversário esses dias entrou já no ano seguinte. Que a gente fica, né? A gente fica pensando, ai meu Deus, né? No, já fiz 70, ai, já completei 80, aí no dia seguinte você começa 81. Difícil, né? Então nós estamos no ano 76. E o João daqui uns dias também, né, João? Daqui uns dias o João entra no ano 86, 76. E eu também estou indo para lá, João. Bom, então sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Jesus, né, a oportunidade, e agradecer as vibrações das nossas comemorações. Foi tudo muito tranquilo, né? Foi tudo bem dentro do que foi esperado e correu tudo direitinho. Imaginamos que houve muita ajuda espiritual aí, especialmente para os desencarnados, na área do suicídio, né? Porque o tema foi muito voltado para os suicidas. E o suicídio é o que já desencarnou, né? Então, é claro que os que estão pensando ainda acabam tendo um benefício. Mas foi muito mais nessa área. Eu falei outro dia que foi a consagração do nosso trabalho aqui de 36 anos com o suicídio. Eu acredito que houve assim, uma consagração disso e, ao mesmo tempo, uma preparação para o mês que vem. E começa o mês do combate ao suicídio, né? Então já está bem adiantado, bem preparado, né? Bom, a gente está continuando então o estudo do Livro dos Espíritos. Paramos da última vez aqui na questão 107, lá no finalzinho dela, no último parágrafo, na verdade, ou penúltimo, né? É a questão 107 que fala assim: a esta ordem, a segunda ordem, né, que são os espíritos bons, ele fala assim: a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Então, nessa ordem, os espíritos são bons e, quer dizer, chega aqui no meio de tanta gente ainda ignorante, né, de tantos imperfeitos, que fica parecendo que eles são realmente divindades. E foram tratados assim, né? Então, quer dizer, o pessoal mais simples, especialmente o pessoal mais simples da antiguidade, pessoas do interior, que é pessoal mais simples também, que não tem assim, muito conhecimento nessa área, eles acabam achando que são pessoas realmente santas. Daí, provavelmente, essa coisa da igreja santificar essas pessoas que foram consideradas boas, muito boas, que fizeram alguma coisa relevante e que acabaram virando santos, né? Dizer, os santos, a santificação, esse processo, a canonização, né? Isso aí aconteceu, é coisa da igreja isso. É uma homenagem, é um reconhecimento de alguma coisa muito boa que essas pessoas fizeram aqui na Terra. Então, são essas pessoas que passaram por aqui, não podemos generalizar, mas eu acredito que a maioria desses que foram considerados santos realmente foram pessoas boas e talvez tenham tido lá os seus deslizes, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Mas foram pessoas boas que superaram a grande maioria. Então, por isso, foram santificados e estão na lista daqueles a quem nós recorremos nas nossas orações, às vezes, para pedir ajuda. E tem uma série de espíritos que estão nessa condição. Se a gente for usar um exemplo, Maria, a mãe de Jesus, a Mãe Santíssima, né?
Quer dizer, a Mãe Santíssima foi quase que tipo um apelido, ou um reconhecimento que alguém fez num determinado momento lá, alguém que foi curado por ela, quando ela estava encarnada ainda. Então ficou a Mãe Santíssima na época e ficou e veio até agora. É a que tem mais títulos de santificação, né? O Roberto Carlos fala que todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, ou seja, de Jesus, né? Que para a igreja, Nossa Senhora é Mãe de Deus, que Jesus era considerado Deus. Então, ele fala, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Então, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Consolação, e tem uma infinidade. Tem aquela ladainha de Nossa Senhora, né? Que vai dando todos os títulos dela. Então é a mesma, é o mesmo Espírito. E que foram dados títulos diferenciados e que fica parecendo que até são outras pessoas, né? Então, e daí os outros também, que é importante principalmente para nós. As pessoas que os consideravam assim, que acreditaram neles assim, quer dizer, pessoas que foram santificadas, pessoas boas, pessoas exemplares, se viram principalmente de exemplo para os que estavam aqui em processo de melhora, saindo da condição de imperfeito, né, para atingir a condição deles. Então eles foram bons exemplos, especialmente pelo trabalho que fizeram. Aí a irmã Dulce, ela foi santificada, né? A irmã Dulce? Você já foi? Estava no processo, né? A irmã Dulce, acho que a Madre Teresa também, não sei como é que ficou. Eu não sei, mas tem uns mais recentes aí que estavam entrando aí na lista, né? Então, todos eles passaram pelo processo por causa das coisas relevantes que fizeram. A gente está fazendo aqui a nossa pirâmide. Vamos ver quem está atualizado, né? Agora tem muito tempo que a gente esqueceu, né? Então, a nossa pirâmide, que é a escala espírita, que divide os espíritos em 3 ordens, né? Que é a dos puros, a dos bons e a dos imperfeitos. A dos imperfeitos é dividida em 5 classes. Hoje ficou... Eu diminuí ela hoje, né? 1, 2, 3, 4. Ficou magrinha hoje, né? Então, 5 classes. Essas linhas aqui são todas retas, tá? Vocês estão vendo as linhas retinhas. Então, qualquer coisa é ilusão de ótica. Tá? Tem alguma coisa assim, alguma onda aqui que está fazendo ilusão de ótica. Vocês estão tendo a impressão que as linhas são tortas. Mas não estão, não. Tá? Então, aqui, vocês lembram aí como é que é aqui, de baixo para cima? Então, os imperfeitos, aqui é a 10ª classe, né? Os impuros. São os impuros. Depois, os levianos. Pseudo-sábios. Os pseudo-sábios. Depois os neutros. Batedores. Os batedores. Perturbadores. Então, esse aqui são as 5 classes dos espíritos imperfeitos que uma boa parte de nós aqui da Terra ainda estamos aqui nessa condição de imperfeitos, né? Aí nós estamos agora entrando na 2ª ordem e vamos chegar aqui. Então, aqui a 19ª, 8ª,
sétima, sexta, quinta, né? Então agora nós vamos entrar aqui na quinta classe. A quinta classe eles chamam aqui de espíritos benévolos, não é isso? Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Então, essa quinta aqui são os espíritos benévolos, tá? Benévolos. Esses títulos aqui não tem tanta importância. O importante, o que eu acho importante realmente dessa escala, é a gente entender que há uma espécie de uma hierarquia, que é uma escala que mostra a evolução espiritual, que mostra o ponto de partida de uma nova fase para os espíritos, quando coloquei o 10º lugar, e daqui nós vamos avançando até chegar lá na primeira classe. Então isso mostra a evolução, explica as diferenças que existem entre os espíritos, que vai refletir nas diferenças que existem para nós aqui. Eu acho que isso que é importante a gente entender. Por que existem tantas diferenças? Por que existem pessoas com conhecimentos, com comportamentos tão diferenciados? Porque as diferenças, desde as físicas até as morais. Olhando para essa escala, a gente vai entender isso. E o importante é isso, tá? Se a linha está torta ou certa, se o título é esse ou aquilo, não é tão importante, não. É só uma forma didática para a gente entender a essência disso. Então, a essência que precisa ficar entendido. Nós precisamos entender as diferenças, porque as diferenças geram o que a gente às vezes chama de injustiça, ou que é aparente injustiça. Não há injustiça. Do ponto de vista espiritual, não há injustiça. Na nossa visão aqui, é injustiça, muita coisa, na nossa visão. Mas a injustiça que a gente vê aqui é a correção de algo que vem do passado e que já vinha errado e aqui corrige. Por isso parece injustiça, mas do ponto de vista divino não é, porque Deus não permite injustiça. Olhando para essa escala, nós vamos entender o progresso de cada um, as características de cada grupo, as posições, e vamos entender que todos estamos crescendo, todos estamos evoluindo, e todos vão passar por degraus, por divisão muito maior do que essa aqui ainda. Essas divisões aqui são para desenvolver a ideia. E nós vamos usar a criatividade no desenvolvimento dessa ideia. A criatividade é nossa no entendimento, na interpretação. O importante é entender bem e passar a viver bem de acordo com esse conhecimento. Aí nós vamos passar a nos posicionar para entender aqueles que nós percebemos que estão abaixo de nós na hierarquia e aqueles que estão acima também nessa hierarquia. Os que estão acima provavelmente já viveram mais ou aproveitaram melhor as encarnações que passaram, que pode não ter sido o nosso caso. Os que estão abaixo podem ter vivido menos ou aproveitado menos do que nós. A gente não tem como afirmar isso, falar esse viveu mais ou viveu menos. A gente pode afirmar que os de cima estão numa posição diferenciada porque já conquistaram a posição que estão. Os de baixo estão nessa posição inferior na hierarquia, porque não conquistaram ainda a parte de cima. Porque assim que conquista, sobe. Certo? Conquistou a posição de cima, sobe. Não conquistou, permanece. E vai refazendo até conquistar a parte superior. Quando a gente vê lá o João Batista, por exemplo, Jesus falou que dos nascidos de mulher não tinha ninguém na terra maior que o João Batista, né? Mas que ele seria o menor lá no reino dos céus. Então aqui na terra, ele já estava sendo considerado o maior, porque ele estava pronto para resolver o último problema que ele tinha aqui. E ele resolveu esse problema, passou pela expiação,
e certamente ele subiu. Foi ser menor na parte de cima. E isso é interessante também. Você é maior aqui, porque está no finalzinho dessa, né? Mas você vai passar imediato para aqui, para o lado de cima, que você só vai pular a linha. Aí você vai ser menor lá do que os que já estão lá há mais tempo. Quando a gente vê Jesus sendo chamado de Filho de Deus, e não se identificando exatamente assim, mas aceitando, e vários identificando, é que a virtude não precisa ser falada por quem é, né? A virtude precisa ser falada por quem olha de fora. Então, quem olhou para Jesus, o caso do Pedro, por exemplo, falou que ele era o Filho de Deus. É o Cristo, Filho de Deus vivo. Tá? Ele chegar e falar dele mesmo, ou qualquer um de nós. Um dia desse, uma pessoa falou para mim assim: eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde. Eu já não tenho mais esse negócio de orgulho, não. Eu já, e eu me calei, né? Quem sou eu falar alguma coisa, né? Quer dizer, muitas vezes falar da própria virtude é negar a virtude. Principalmente quando se fala de humildade, né? Então aqui eles vão passando, vão mudando de degrau, e a mudança do degrau, né, para o próximo acima é uma característica daquele que realmente mudou. E ele mudou finalmente de dentro para fora. E não foi de fora para dentro, não. De fora para dentro ele está só assimilando o conhecimento. De dentro para fora ele está vivenciando. E é o que nós precisamos desenvolver, né? Passar para a prática daquilo que a gente está sabendo. Nós já sabemos muita coisa, né? Então, quais são as características desses espíritos benévolos? Eles são, a sua qualidade dominante é a bondade. São pessoas boas. Aquelas pessoas, você olha para elas assim, você vê bondade nela. Então, você olhar para o Chico Xavier, você vê a bondade dele. Certo? Você olha para algumas pessoas, é bem raro isso, né? Você conviver com uma pessoa assim, que você consegue enxergar realmente uma bondade, uma certa pureza nesse sentido, nessa pessoa, ainda tem algumas dificuldades até nisso, né? Mas é a característica dos espíritos benévolos. Então, qualidade dominante, a bondade, gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger. Aí, conhecem alguém assim, que gosta de prestar serviço aos homens e de proteger, mas com naturalidade? Porque tem pessoas que fazem. Todos nós fazemos alguma coisa assim. Algumas coisas são boas. Mas muitas vezes nós fazemos e logo depois negamos, né? Então, esse benévolo seria essa pessoa que faz dessa forma. Ele faz, e outra coisa importante, ele não faz só fisicamente, ele vibra o que ele sente, já são benévolos, já desenvolveram isso, então eles vibram isso, certo? E não é aquela coisa, às vezes, falsa que a gente vê em muitas pessoas, em muitos de nós, né? Que a gente faz algumas coisas que tendem a parecer boas, mas a nossa realidade não permite que a vibração acompanhe a fala, a palavra. Certo? Então é aí que entra o conjunto, né? O que a gente faz com o que a gente sente realmente, e aí é completo. E o fazer primeiro é que vai construir o que sente. Nós vamos fazendo e vamos construindo, preparando, melhorando o sentimento gradativamente a partir do fazer.
Eu falei outro dia aqui da questão da disciplina, disciplina. E é o mesmo Emmanuel que falou isso para o Chico, mas é para todos nós. E ele fala para o Chico, quer dizer, ele escreveu, né, que a disciplina antecede a espontaneidade. A pessoa, para ser espontaneamente boa, ela tem que praticar atos de bondade com perseverança, com disciplina, até ficar espontâneo. Certo? Até sair de um jeito assim com total naturalidade. Aí estará realmente nessa condição aqui. O seu saber é limitado. Ele não sabe tudo ainda, né? Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Então ele está em crescimento, está em aperfeiçoamento, mas ainda faltam algumas coisinhas. Nesse aspecto, já está resolvido, certo? Aí vai precisar de outras fases. Quando ele precisa de outras, ele vai entrar na condição dos espíritos da quarta classe, né? Que são os espíritos sábios. Interessante, óbvio, a escala espírita, especialmente nessa segunda ordem, o Evangelho Espírita vai mostrando características dessas classes, por exemplo. Primeiro, é aquele que tem a vontade, a exercitar a vontade, sem esperar nada em troca. Nós temos o capítulo 13. A vossa mão esquerda não sai que dá a vossa mão. Isso. Então, se você pegar aquele capítulo, ler o capítulo e ver o que Kardec, a espiritualidade da característica do espírito, são os espíritos benéficos. Isso. E assim também. Então, as classes espíritas estão nos capítulos também do Evangelho Espírita. Que a gente possa fazer um acasalamento, ter uma ideia melhor, desenvolver uma conciliar ideia. tudo. Exatamente. Então, especialmente, você pegar os capítulos da bem-aventurança, né? Sim. Os capítulos das bem-aventuranças, os 7, 8, 9 e 10, são os da interiorização das virtudes, dos conhecimentos, da nossa transformação. A partir do 11, vem o capítulo da vivência, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo, amar os nossos inimigos. Aí vem o 13, quer dizer, 11, amar ao próximo como a si mesmo. O 12, amar os inimigos. E o 13, que a mão esquerda não perceba o que faz a direita. Certo? Então, aquilo que eu falei, se a sua virtude foi declarada por você mesmo, ela é suspeita. Certo? Então, aí tem toda, realmente, a lembrança do Delano do Evangelho, é muito boa nesse sentido, para a gente ir fazendo a conciliação de tudo isso. Né? Dá para fazer perfeitamente, porque a obra da codificação está toda interligada. Né? É só a gente pegar e vai achando os pontos lá, estudar. Porque estudar é exatamente isso. A gente fala assim, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Há quanto tempo? Eu já li. Logo que eu conheci no Espiritismo, foi o primeiro livro que eu li. Já li logo de cara. E depois? Não, já li, né? A gente fica assim, né? Eu já li. Não. O Divaldo conta que a Joana de Anjos falou para ele, quando ele falou que queria estudar a doutrina espírita, né? Ela falou para ele, então, leia o livro dos Espíritos. Aí ele leu. Falou para ela, já li. Ela falou, agora leia de novo. Aí ele leu de novo. Falou para ela, lê de novo. Ela falou, então relê. Aí ele releu de novo. Aí volta para ela. Ela falou, agora estuda. Porque é interessante, é uma experiência que a gente vive assim, no dia a dia, que quem prepara para fazer exposição tem que ficar repetindo os assuntos, né? E passa o ano inteiro repetindo um monte de assunto. Aí o pessoal fala, eu já sei um monte de coisa de cor, o Delano sabe muito mais coisa de cor do que eu, que tenho a cabeça melhor que a minha, né? Então, a gente sabe muita coisa de cor.
Mas, principalmente, no meu caso, especialmente, de tanto fazer a mesma coisa, você acaba decorando algumas coisas. Não é virtude isso. E não é vantagem, sim. Estou falando de mim, tá? Estou falando de Elano, não. Por quê? A gente aprende de tanto fazer. Você decora. Mas corre um risco de estar decorado e de não estar fazendo. Entendeu? A gente tem que ficar vigiando isso. Aproveito para falar isso aqui, eu estou falando para mim mesmo agora. Para observar o que eu já sei de cor que eu estou fazendo. Isso é para todos nós também. O que eu já sei? O que eu já entendi claramente, que eu sei até a letra de cor? Estou fazendo isso? Realmente assimilei ou só decorei? As professoras, né, o ensino em geral, aí, de um tempo atrás, aí, passaram a evitar essa questão de decorar, né? Professora, verdade isso? É que tem umas professoras ali, a Marília ali, ó, né? Como é que era? Esse negócio de decorar. É quase proibido, né? Eu nunca gostei da decoreba porque ela não permite que a criança ou o adolescente tenha as suas próprias ideias. Eu sempre gostei que eles lessem, realmente lessem, tirassem o entendimento do que ele lê. Eu aprendi a tabuada na marca, na decoreba. Mas tabuada não tem como não decorar, né? Eu tinha que falar muito rápido. Eu acho que talvez por essa dificuldade que eu tive na tabuada, ser obrigada na escola e pelos meus pais, então eu pensei com isso, eu não gosto de exigir, falar, você tem que decorar esse texto. Não, eu tenho que ler e dali entender, aí tirar a ideia dele. Ele achou, pensa. Então, o estudo está bem dentro disso, né? Você tem que puxar para a pessoa o que está lá dentro dele. Isso. Aí você fica fazendo ela. Pois é, mas aí tem que separar as coisas, né? Por quê? Tabuada, por exemplo, como é que você aprende tabuada sem decorar? Mas depende de como você exige a decoreba daquilo. Porque se você brigar, se Não você exige. exigir, como foi o caso, aí é mais complicado. No meu caso também foi. Aí você cria uma Já esqueci tudo. você cria um medo. É, Você tem que levar porque era uma exigência muito imposta, muito agressiva. a Né? decoreba, ela exclui do raciocínio. Bom, eu vou usar exclui, não. Ela dificulta, talvez. Agora, depende do quê? Porque, por exemplo, eu não gostava de geografia. Acho que e a Maria é professora de geografia. Eu não gostava de geografia e história. Olha o que o destino fez comigo. Me pôs a estudar história de religião, né? Acabei pegando. Quando eu vi, já estava. Não gostava. Eu levei pau em geografia, em história uma vez, um ano todo que eu tirei 10 em matemática, nota máxima em português, que era a máxima que o professor dava. Cheguei no final do ano, bonitinho lá, né? Fechando prova de matemática o ano inteiro. Cheguei no final do ano, perdi história por meio ponto. No ano seguinte eu estava lá de novo, na mesma sala, no mesmo ano. Por aí. Quando eu fui para o curso, para o supletivo, era o supletivo Ribeiro. Não sei, alguns que devem ter visto falar do João Ribeiro. João Pinto Ribeiro. O João Ribeiro é o João do Poste. Isso. O João foi candidato aqui, deputado estadual, vereador, várias vezes. Ele nunca saiu desse campo aqui de deputado estadual e vereador, não. Sempre ficou por aqui. O João veio do interior e chegou aqui e começou a estudar, estudou e ele me contou que de repente ele tinha formado em Direito. E aí ele empolgou e foi ser político e ficou político praticamente a vida toda, até ele perder uma eleição e entrar em depressão e nunca mais ele voltou na política. Tá? O João tinha um curso Ribeiro. Depois passou a ser o curso Visão. Ele era um dos professores, ele dava aula de geografia.
Então, o que ele fazia? Ele chegava assim: hoje nós vamos falar sobre as regiões do Brasil. Vamos começar pela região norte. Ele falou: então, a região norte é Amazonas, Pará e Acre, que eram os 3 estados, e 3 territórios, hoje são estados. Né? Então, era Amazonas, Pará e Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Está decorado até hoje. Certo? O que ele fazia? Ele circulava a sala toda, repetindo isso e pedindo um por um para repetir com ele. Então, quais são os estados da região norte e os territórios? E aí, o Eduardo ia passando um por um. A sala devia ter uns 30, no mínimo. Todo mundo repetindo a mesma coisa. Todo mundo decorava. Aí eu achei interessante o método dele e resolvi decorar todas as capitais de todos os países do mundo. Na época, eu decorei todas. Então, isso me deu muitos pontos na prova do supletivo. Eu passei em geografia. Mas eu decorei outras coisas também na época. Mas especialmente isso, eu escolhi isso aí para decorar. Tem uns que falam país, até hoje eu ainda sei a capital. Agora alguns já não dá assim mais não, né? Que mudou algumas coisas também. Então, aí ele ensinou a decorar. Ok, se a gente decorar com essa orientação para estudar, o decorado vai ajudar. Certo? Se a gente decorar só para saber na hora e depois não levar em frente, para buscar o entendimento do que você decorou, aí vai dificultar. Então, é o caso aqui dos estudos mais para o lado intelectual. Você vai decorar o assunto, você vai ler 3 vezes. Quem tem a memória boa, especialmente na juventude, né, o pessoal tem a memória boa, se lê 3 vezes uma coisa, e o Divaldo fazia isso. O Divaldo pegou, quando ele conta a história dele, ele fala que ele leu A Lenda da Guerra, é uma mensagem do Irmão X, que chama A Lenda da Guerra. Ele pegou o livro, leu e memorizou a mensagem todinha. Eram 2 páginas. Ele memorizou tudo com uma leitura. Chamaram ele para falar de improviso lá num determinado lugar lá. Ele foi, na hora do improviso lá, ele foi e falou a lenda da guerra. Repetiu a lenda todinha lá que ele tinha memorizado. Certo? E do jeito que estava escrito. Mas aí vem a segunda parte, quando é assim, estudar para você entender a mensagem que é passada a partir daí. Certo? Uma outra coisa importante. Nessa época, na minha época de ginasial, né? Hoje nem tem ginasial mais, né? Mas na minha época de ginásio, eu tinha um professor de português. Ele foi seminarista, sim, rigorosamente estudioso de português e exigente. Ele é o cara que falava que não dava nota além de 7 para ninguém em português. Falou, ninguém merece mais de 7 em português. Porque a gente não sabe português e não aprende totalmente. Então, ele dava 7 máximo em português. Umas 2 ou 3 vezes ele teve que me dar 9, porque eu ganhei o campeonato de conjugação verbal. Era decorado. Certo? Então era a mesma coisa, né? Ele punha a turma todinha, de 2 em 2 lá na frente, e ia perguntando, presente indicativo do verbo ser, pretérito perfeito do verbo tal. Daí um falava, e na medida que um ia falando e acertando, e o outro errando, o que errava saía, o outro ficava. E eu fiquei, acho que 2 ou 3 meses seguidos. Passaram todos. É claro que eu decorei tudo, né? Aí passaram todos lá, então nesse tempo que eu fiquei lá, ele teve que me dar a nota máxima, mais os 2 pontos que ele prometeu por causa de quem ganhou o campeonato. Certo? Então, a gente decorava. Agora, isso aí é importante, ou foi importante, seria, se eu continuasse a estudar, que eu não continuei, porque se você aprender a conjugação
e aplicar na hora da fala, na hora da escrita, para você formar as frases e entender a escrita, isso aí vai ser de grande ajuda. Entendeu? Mas o mais importante realmente é estudar. É você ler, ler e estudar. Estudar permanentemente. Porque com o tempo a gente vai trazendo muitas outras informações. E precisa juntar as informações que vão chegando com aquelas que você já assimilou. Vai juntando tudo, você amplia seu campo de conhecimento. E agora nós estamos entendendo que esse conhecimento precisa ser muito bem entendido para aplicar na vivência do dia a dia. Principalmente quando se trata de doutrina que está nos orientando para a nossa vida. Não é? Então, o importante não é agora é ser decorado, é ser compreendido e aplicado na vida, aplicado no dia a dia, entendido para ser colocado do ponto de vista prático e lógico. Aí nós vamos ter que desenvolver tudo isso de uma forma mais ampla. Mas fica aí então, não é necessário decorar a doutrina espírita nem o Evangelho. Mas é preciso ler o suficiente e estudar bastante para compreender, para retirar a essência e aí sim, com o seu entendimento. Cada um vai tirar o seu entendimento da doutrina do Evangelho, porque isso está relacionado com essas posições aqui, ó. Então, os espíritos benévolos, eles desenvolveram a bondade, mas ainda não têm tanto conhecimento assimilado, certo? Desenvolveram numa área. Agora eles vão precisar desenvolver outras áreas. Ao desenvolver outras áreas, ele vai ampliando o conhecimento, vai aumentando o campo de aplicação e de entendimento da mensagem para facilitar a vivência. Por isso, a necessidade, então, de buscar o bom entendimento, que é a boa interpretação. O que seriam, então, esses espíritos sábios? Os sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude de conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Já atingiram uma posição, no sentido geral, ele deu o nome de espíritos bons, no geral. Certo? Já saíram da condição do imperfeito. O que precisou para que nós saíssemos, para que nós saiamos, né, da condição de espíritos imperfeitos? Desenvolver a bondade. Certo? Para desenvolver a bondade, nós temos que praticar a bondade. A prática da bondade vai exigir muito desprendimento. Desprendimento é desmaterialização, é afastamento da matéria, das paixões pelas coisas da matéria, que é a característica dos espíritos imperfeitos. Certo? Os espíritos imperfeitos estamos ainda sob o domínio da matéria. Estamos dominados pelas questões materiais. A inversão disso vai acontecer a partir do nosso desprendimento das questões materiais e o princípio desse desprendimento, que eu quando falo fora da caridade não há salvação. E a gente começa a entender a caridade pela doação de coisas, é o princípio do desprendimento. É o começo. Aí você vai aprendendo a doar. Você vai aprendendo a doar, aprendendo com isso a entender a necessidade do outro,
Aí você começa a desenvolver a empatia, você começa a ter coragem. O que o Geraldo está fazendo, a equipe, o Geraldo está administrando aqui, né, no cantinho, que é a parte da campanha do quilo. Parece simples, campanha do quilo. Todo mundo aqui já fez campanha do quilo? Muitos que não, né? Uma pessoa um dia chegou para mim, a livraria lá embaixo ainda, tem muito tempo, né? Uma pessoa que está na casa até hoje. Ela chegou para mim quase chorando. Eu sou obrigado a fazer campanha do quilo? Eu falei, não. Ela já estava quase em lágrimas. Por que você está falando isso? Não, porque me falaram que eu tenho que fazer campanha do quilo. E não, você não tem que. Aqui a gente aprende a fazer o que a gente consegue, se preparando para fazer o que não consegue. Porque o que consegue é fácil, é tranquilo. Então faz. Enquanto isso, você se prepara para fazer o que não consegue. Porque não tem aqui tarefa que a gente pode não conseguir. Nós temos que nos preparar para fazer todas as tarefas. Nós seremos direcionados para aquela que é da maior necessidade. Mas é preciso aprender a fazer todas. Estar disponível para fazer todas com naturalidade. Se não há naturalidade em alguma delas ainda, depois de um tempo a gente precisa se esforçar para fazer. Então eu não sou obrigado. Eu falei, não, você não é obrigado, mas se prepara. Eu não sei se ela já topou, não vou falar quem é não, mas não sei se ela já topou fazer. Mas tudo bem, está fazendo alguma coisa certa, boa, então tá bom, está desenvolvendo. Depois você nasce de novo, vai fazer campanha do Kid de outra forma. Tudo bem. Né? Tem a coluna, tem a coisa física que atrapalha. Pois é, mas tem gente que vai ser só na outra. Tem gente, tem coisa. Eu sou difícil fazer uma sopa. Eu não sei se eu vou chegar nessa encarnação que dá para fazer a sopa. Pois é. Eu vou tentar. Isso. Então, é o esforço que a gente vai fazendo para vencer as dificuldades, as barreiras. Esse é o grande desafio. Vencer as barreiras. Vencer as dificuldades. As facilidades não. Facilidade já está fácil. Não é passar pela porta estreita? Não é isso? É a porta estreita. Passar pela porta estreita. Porque larga a porta da perdição. Né? Então, passar pela porta estreita é o esforço necessário de passar pela dificuldade e, às vezes, até esforçar um pouquinho, até procurar essa dificuldade para passar por ela. Um amigo nosso, uma vez, a gente estava indo no leprosário, já tinha ido acho que uma vez só, e era o pessoal da União Espírita Mineira, 300 anos atrás, e aí tinha um amigo nosso que queria fazer uma tarefa lá, mas ele queria se esforçar para fazer a tarefa lá, e na verdade ele tinha medo. Ele foi procurar o Roberto Lúcio, que é o psiquiatra lá do André Luiz, foi conversar com ele, com o Roberto Lúcio, ia periodicamente lá, não sei se vai ainda, e foi nele perguntar como é que era, quais que eram as precauções que tinha que tomar. Aí disse ele, contando para mim depois, você sabe o que o Dr. Roberto Lúcio falou para mim? Eu falei, não. Ele falou que melhor eu não ir, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, quem está querendo ir mesmo não está preocupado em se precaver, não. Está preocupado em ir e fazer o trabalho. Se você está com medo, prepare melhor primeiro para você ir mais tranquilo, depois você vai. Mas ainda não é o momento. Entendeu? E não adianta. Tem situação que se a pessoa for se esforçar mesmo, ela acaba não fazendo e afastando de tudo. Então faça o que for mais conveniente em princípio e vai desenvolvendo esse entendimento. Eu preciso fazer aquelas coisas que eu tenho dificuldade. Tem pessoas que adoram fazer visita em enfermo, e fazer visita em hospital. Tem gente que não suporta nem passar perto de hospital. Você não pode forçar. Né? Principalmente visita em hospital, o que você vai levar lá?
você vai levar principalmente a sua vibração para ajudar, para consolar as pessoas, né? Aí você vai com medo, vai forçado, né? Até tremendo, olhando para os lados, nossa, que hora que uma doença vai me agarrar aqui, né? Não vai funcionar. Com medo de pegar vírus, Com medo de pegar vírus, você vai todo, né? Todo preocupado. É claro que tem que tomar os cuidados necessários e principalmente os orientados. Tá? Então, é época de usar máscara, tem orientação para usar máscara? Usa. Isso é lei. Certo? Tem orientação? Então usa. Passou a orientação? Não precisa usar mais. Ah, mas eu vou usar por precaução. Aí já, né? Já começou a complicar. Ou seja, eu estou com medo, eu vou usar porque senão eu pego, né? Entenderam? A diferença está aí. Então, os espíritos sábios, eles têm a amplitude de conhecimentos que vai somar com a bondade que ele já desenvolveu na outra fase. O que especialmente os distingue é a amplitude de conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, e livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então estão livres já das paixões, porque já passou a fase das paixões, mas ainda estão em preparação para atingir os planos mais elevados. Logo depois tem os espíritos prudentes. Então aqui na terceira, né? Os prudentes. Os prudentes, as características deles caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Porque estão juntando tudo. Agora ele está juntando aqui, já juntou bondade, juntou sabedoria, né? Agora, a demonstração da sabedoria é quando nós passamos a viver sabiamente. Passamos a aplicar aquilo que nós aprendemos. Aplicar no dia a dia é quando nós vamos externar ou exteriorizar aquilo que foi interiorizado, né? Então, ó, caracterizam pelas qualidades morais de ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Tem uma parábola, a parábola das virgens, das 10 virgens, né? Ele compara 5 delas que são chamadas de prudentes e 5 que são chamadas de... Tem vários nomes, né? Ignorantes, imprudentes, tem uma série de... Então, é uma parábola interessante, que vai mostrar exatamente a posição daquelas 10 virgens, que vai trazer uma explicação para a nossa posição em relação à vigilância. Porque o prudente é automaticamente vigilante. Então, 5 delas levaram todos os recursos que precisavam para ser candidatos, estavam noivados, né? E 5 não levaram o material suficiente. Chegaram lá e tiveram que pedir ajuda para as outras. Como as outras, as prudentes, eram também mais sábias, inclusive, né? Se nós dividimos com vocês, nós vamos ficar todas sem. Então vocês que esqueceram vão se virar, é mais ou menos isso, né? Vão se virar. Aí quando elas foram buscar, perderam a oportunidade, as 5 que tinham sido precavidas, conseguiram atingir o objetivo final. Claro, eu estou só citando a palavra aí, está no Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Quem quiser rever a palavra lá, né, vai ver direitinho lá a parte literal. E tem a parte simbólica lá, que são as explicações. Então, o que a gente vai vendo aqui? Nós estamos nos posicionando. E aí, quando você vê a parábola, vê essa classificação aqui, a gente vai se posicionar. Em que condição eu estou?
Então, por que que eu ainda não posso ser chamado de espírito prudente? Porque eu estou muito mais na sintonia das imprudentes do que daquelas que foram prudentes e levaram o que precisava realmente. Certo? Então, precisa desenvolver essa área também. Voltando aqui, então, ele fala, então eles são dotados de capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Aqui, a gente tem que fazer uma pequena separação aqui, que o julgar aqui não é o julgar da forma que a gente, a maioria das vezes, entende. O julgamento é todo um processo de análise de uma situação para chegar à condenação. A gente mistura tudo isso às vezes, né? Então, a fase que a gente entende aqui como julgar é a fase de avaliação. O que esses espíritos conseguem fazer é julgar com precisão os homens e as coisas. Então, eles julgam, eles analisam, eles percebem as coisas com precisão. Mas, muito provavelmente, eles não condenam ninguém. E isso, inclusive, é uma manifestação da sabedoria. Não condenar. Porque nós, inclusive, condenamos sem saber nada, sem ter julgado, às vezes, né? Nós condenamos. Os espíritos prudentes, esses espíritos mais que já são sábios, inclusive, eles não vão condenar. Eles vão arranjar um jeito de levar a pessoa a entender o erro que praticou. Então a pessoa vai fazer a sua própria autocondenação. Dizem, inclusive, que o método socrático era mais ou menos assim. O Sócrates não corrigia. Ele levava a pessoa a achar o próprio erro. Então ele não condenava. Certo? Você ia trazendo um argumento para ele e ele ia trabalhando o seu argumento até você chegar à conclusão que realmente você estava errado. Certo? Aí você fazia a sua própria autocondenação. Tá bom? Então nós paramos aqui nos prudentes. Semana que vem nós vamos voltar no 111. Ó, nós... Hein? É na outra, né? É, só setembro. 1º de setembro, questão 111, espíritos superiores. Então, eles atingiram o final da segunda posição, da segunda ordem, né? Os superiores. Vamos entrar aqui, tá? E aí, nós vamos, deles, depois vamos partir só para os puros. Que aí nós vamos nos encontrar, né? Daqui a muitos milênios, certamente, mas vamos. Então, vamos fazer a nossa oração final, em agradecimento, né? Eu particularmente agradeço a todos aí pela presença, pela audiência, né? Pela paciência. E vamos pedir a Jesus por todos. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade que temos hoje de retornar e iniciar o ano 76 do nosso Cantinho de Jesus e certamente de todos nós também. A experiência do Cantinho que foi desenvolvida até hoje, cada um que foi chegando foi assimilando e encaixando no Cantinho de acordo com a experiência que já adquiriu de alguma forma. Então estamos todos na mesma sintonia, estamos todos buscando o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento e buscando os mesmos objetivos que são do nosso crescimento espiritual. Permita, Jesus, que possamos vibrar por todos os nossos irmãos do plano espiritual, especialmente ainda aqueles nossos irmãos que praticaram suicídio e que iniciaram um tratamento a partir da semana que nós trabalhamos o livro Memória de um Suicida. Por todos eles, por todos aqueles que pensam no suicídio que ainda estão encarnados, por todos aqueles que levam outros ao suicídio de alguma forma, por todos nós que estamos ainda vivendo, sentindo dor e sofrendo, e por todos aqueles do plano espiritual que vivem a mesma coisa. A nossa vibração, o nosso sentimento de consolação,
de orientação dentro do possível e que todos, de mãos unidas, possamos juntos caminhar para vós. Que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.